Boa noite, galera. Como vocês estão? Que bom que podemos voltar com as nossas atividades. Não do jeito que nós gostaríamos, pelo menos eu gostaria muito de estar aí com vocês, mas infelizmente isso não tem sido possível. Ainda não encontramos uma forma, não conseguimos liberação para poder atravessar a fronteira. Então, fico feliz de pelo menos poder atender vocês dessa forma. Fico feliz que vocês podem voltar a se reunir. Espero que vocês tenham tido um bom fim de semana, no fim de semana passado, com a programação especial com o pessoal da FLT. Desejo que vocês tenham gostado e que tenha sido relevante também para a vida de vocês. E para a gente começar esse momento de palavra, momento de devoção, quero convidar vocês a baixar a cabeça de vocês, assim como nós estamos, para que a gente tenha um momento de oração. Querido Deus, nós somos gratos a Ti porque podemos nos reunir, podemos estar juntos, mesmo de uma forma não convencional, mas ainda assim o Senhor possibilita que a gente possa estudar a Tua Palavra, Pai. Abençoe este momento que o grupo de jovens da UNEPA, a JUNEPA, está tendo. Abençoe esse momento de palavra que nós vamos ter agora. Que também o Teu Santo Espírito ajude para que eu me faça entender, para que eles possam também compreender aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Nós nos entregamos em Tuas mãos no nome de Jesus. Amém. Então, galera, hoje eu quero falar sobre um assunto que eu gosto bastante. Esse é o nosso primeiro encontro, não de uma forma como eu gostaria, como eu disse, mas eu fico feliz que ele pode acontecer. E justamente por ser o nosso primeiro encontro de vocês depois de um tempo também, contando com o da semana passada, é o segundo encontro depois de um tempo, e justamente por a gente estar podendo se reunir novamente, eu quero falar sobre um assunto que é bem especial para mim, um assunto que faz o meu coração bater mais forte. Hoje eu quero falar com vocês sobre comunhão, algo que a gente está podendo ter novamente depois de um período. E eu acredito que comunhão é a base do Evangelho de Jesus Cristo. Eu acredito que Jesus constrói o seu Evangelho, constrói o seu ministério em cima da comunhão. E é fácil a gente perceber a importância da comunhão na vida cristã, basta que a gente olhe para a quantidade de vezes que esse assunto é abordado na Bíblia. Seja no Antigo, seja no Novo Testamento, diversas vezes a gente vê o assunto da comunhão, seja a comunhão entre as pessoas, seja a comunhão com Deus, ele é abordado então na Bíblia. E o termo grego, vou falar de grego agora na primeira vez já, o termo grego que fala de comunhão nesse texto que eu quero ler com vocês, ele fala sobre koinonia e é um termo que pode ser usado para companheirismo, para participação, ter algo em comum, compartilhar a vida. E eu acho fantástico isso porque foi isso que Jesus fez. Ele foi companheiro, ele teve algo em comum, ele compartilhou a vida com as pessoas com quem ele teve contato. Ele se colocou no mesmo nível das pessoas, ele foi atento às necessidades das pessoas. Então eu acho fantástico a comunhão que Cristo tem conosco e a comunhão que Ele espera que a gente tenha entre a comunidade, entre os irmãos da comunidade. E comunhão é um relacionamento horizontal e vertical. Para a gente conseguir ter uma boa comunhão com Deus, que é a comunhão vertical, nós precisamos estar em comunhão com os irmãos, a comunhão horizontal. Uma coisa está relacionada com a outra. Vários textos na Bíblia vão dizer que não é possível a gente dizer que ama a Deus se a gente não ama o nosso irmão. Não é possível a gente estar bem com Deus se a gente não consegue estar bem com as pessoas que estão do nosso lado. Então eu quero ler com vocês um texto do Antigo Testamento, o texto de Salmos 133, são 3 versículos, que é um salmo de Davi, onde Davi expõe de maneira muito clara o porquê viver em comunhão é algo tão poderoso, algo tão importante. E no Salmo 133, então, diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião.
Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então, esse é o texto do Salmo 133, Salmo de Davi. E aqui a gente vê alguns aspectos em relação à comunhão. A palavra usada no Salmo era união, tem o mesmo sentido. Primeiro, ele diz que é bom e agradável. Eu imagino que, assim como um pai se alegra em ver os seus filhos convivendo em harmonia, é bom e é agradável para Deus ver a nós vivendo em comunhão. O povo de Israel vivia em um ambiente hostil, vivia num período de guerra. Então, viver em comunhão, em grupo, traz segurança. No caso de um ataque do inimigo, eles estavam num grupo maior, isso trazia segurança. Mas Davi está dizendo aqui que é mais importante do que isso. É mais do que só segurança. É algo prazeroso, que transmite um sentimento de pertença, que faz você se sentir como parte de algo. A comunhão ela é boa e agradável por dois motivos. Ela fortalece os laços daqueles que já estão dentro de uma comunidade, dentro de uma comunhão. As pessoas vão se conhecendo e se tornam mais próximas, mas também permite que outras pessoas sejam alcançadas. Quando nós, um grupo que já tem comunhão, está aberto a receber novas pessoas nessa comunhão, nesse grupo, ele serve como um instrumento missionário, serve como uma ferramenta para mostrar o amor de Deus. Dificilmente alguém permanece em um lugar onde não consegue construir laços, onde não consegue se relacionar com ninguém. De nada vale nós enviarmos pessoas das nossas igrejas para fazer missão, para apresentar o Evangelho a outras pessoas, se quando essas pessoas forem alcançadas e chegarem na nossa comunidade, elas não encontrarem um ambiente preparado para recebê-las, para acolhê-las. Se for um ambiente desagradável, elas não vão querer voltar. Então, um ambiente agradável para alguém novo é um ambiente onde as pessoas que já estão ali vivem em comunhão e permite que ela faça parte dessa comunhão. Por isso, a comunhão é uma manifestação do amor de Deus, seja para aqueles que já fazem parte do grupo, como para aqueles que querem entrar no grupo. E Davi usa um outro exemplo, que é um exemplo um pouco estranho. Ele diz que a comunhão é como óleo. E ele começa dizendo que é bom e agradável, que os irmãos vivem em união, mas eu imagino ele pensando assim, não, isso não é suficiente, eu preciso de algo mais importante, algo mais relevante. Quão bom e agradável pode ser essa comunhão? Então ele usa o exemplo que era comum para as pessoas na época, ele diz que era como o óleo. Para a cultura da época, para as pessoas que estavam ouvindo esse salmo pela primeira vez, o óleo tinha 3 funções básicas. Óleo era símbolo espiritual, ele era usado como remédio e ele também era usado como cosmético. São tipos diferentes de óleos, mas basicamente o óleo tinha essas 3 funções. Isso não é por acaso, essa comparação não é sem sentido. A comunhão que devemos viver serve como um símbolo espiritual. Imagina, como eu disse, de uma pessoa nova chegando, imagina que você é a pessoa nova chegando numa comunidade, numa igreja, e quando você chega lá está todo mundo brigando, todo mundo discutindo, não existe paz, não existe harmonia. Você vai pensar que aquelas pessoas são qualquer coisa menos cristãs. Nossa comunhão dá testemunho daquilo que temos em nossos corações. É uma expressão da ação do Espírito Santo na nossa vida. Em João capítulo 17, 21, Jesus está orando ao Pai pelos discípulos e por nós, que ainda viríamos a crer neles, e ele diz: Pai, peço não só por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti. Que eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui fica bem claro que a nossa comunhão mostra ao mundo que Jesus é o Cristo, que Jesus foi enviado por Deus. Então, Deus é um Deus de comunhão. E aquele que diz ser cristão, que segue a Deus, ele precisa viver em comunhão. Assim como um óleo, a comunhão também produz cura da alma. Assim como o óleo da época tinha propriedades médicas, eles usavam como remédio, a comunhão dos irmãos também pode produzir cura.
A comunhão produz alívio no nosso momento de dor. Eu acredito que todos nós temos pelo menos um momento na vida onde a gente estava muito mal. E então uma conversa com um amigo, com aquele cara bem chegado, aquela pessoa muito próxima de ti, um melhor amigo, um irmão de verdade, e um momento de conversa fez com que os nossos problemas se aliviassem. Talvez um conselho que até resolveu os nossos problemas naquele momento, ou talvez a solução não veio, mas o simples fato de você saber que você pode contar com aquela pessoa faz com que o problema se torne menor. Então, viver em comunhão com os irmãos também é uma oportunidade de compartilhar os fardos, de ser curado das nossas feridas, porque as dores da alma são aliviadas quando elas são compartilhadas. E como eu disse, você não gostaria de estar numa comunidade onde todos estão discutindo? É feio, não é agradável. A comunhão faz com que os relacionamentos fiquem mais bonitos. Assim como o óleo era usado como cosmético para embelezar as mulheres, principalmente o cabelo, para deixar as mulheres bonitas e cheirosas, principalmente para isso era usado. Então, a comunhão faz com que os relacionamentos fiquem agradáveis, fiquem bonitos, assim como o óleo na época. Davi usou o óleo de forma incrível aqui para falar da importância e da preciosidade da união, da comunhão entre os irmãos. Tanto que ele fala de um óleo específico. O óleo que ele usa como exemplo era um óleo muito caro. Era o óleo usado para a consagração do sacerdote, uma receita preciosa e muito específica para os judeus. Então, por mais que para nós o exemplo do óleo talvez não faça tanto sentido, o texto deixa claro quão bom, quão agradável e quão preciosa é a comunhão entre os irmãos. Eu imagino que nesse tempo que a gente não pôde se reunir, que o grupo não pôde se reunir, você tenha sentido falta da oportunidade de estar em comunhão. Isso é mais uma prova de como é precioso, de como é agradável estar em comunhão com os irmãos. E um outro exemplo, Davi diz que a comunhão é como o orvalho. Ele usa um segundo exemplo, então, nesse salmo, e ele diz que a união é revigorante, como o orvalho do Monte Hermon. Hermon é o monte mais alto que tem em Jerusalém e fica durante a maior parte do ano com o topo do monte coberto de neve. Isso faz com que caia uma grande quantidade de neve nas regiões que vivem aos pés do monte, de orvalho, de água. A neve derrete e faz com que a água chegue lá no pé do monte, nas comunidades que vivem em volta. O Monte Hermon era fundamental para aquele povo de Israel, porque eles viviam em uma situação desértica. Eles estavam vivendo no meio do deserto. E o Monte Hermon era o que sustentava eles. A água do Monte Hermon sustentava aquelas pessoas. Conforme as geleiras então vão se derretendo, vão descongelando, a vida começa a brotar no meio do deserto. É uma das principais fontes de vida. O Rio Jordão, que é um rio que a gente conhece muito bem, que se fala muitas vezes na Bíblia, ele nasce da união de diversos pontos de degelo do Monte Hermon. Diversos lugares que vão descongelando, então ali é a nascente do Rio Jordão. O orvalho do Monte Hermon traz refrigério, traz fertilidade, possibilita a vida em meio a um ambiente impróprio para a vida. Essas características são aplicadas à comunhão dos irmãos. Traz alívio, como eu já falei, traz refrigério para as almas cansadas, uma ajuda a carregar ao fardo um do outro, gera fertilidade. O corpo de Cristo cresce a partir do momento em que a gente consegue viver em comunhão. A partir do momento em que pessoas que estão necessitadas de um ombro amigo veem em nós, enxergam em nós um lugar de comunhão, um lugar de alívio. Possibilita a vida quando nós paramos para ouvir o que o outro tem a dizer. Quando a gente compartilha a vida pelo simples fato de se fazer presente na vida do outro. Muito provavelmente, Davi escreveu esse texto quando todas as tribos de Israel reconheceram ele como rei. Quando Saul morreu, o reino ficou dividido. Davi foi coroado rei apenas de uma parte de Judá, e as outras tribos escolheram Mefibosete, um filho de Saul, para ser o rei deles. Mas depois de muitos conflitos, eles aceitaram Davi como seu rei. E então eles vão até o Monte Hermon,
onde Davi estava para coroá-lo rei sobre todo o povo. E Davi olha para essa cena e ele se alegra pela possibilidade de que todos os irmãos vivam em união novamente. A imagem que Davi tem é de pessoas das mais diferentes tribos se reunindo novamente, se reencontrando, vivendo em comunidade, sem guerras, sem conflitos. O povo estava dividido e agora eles podiam estar juntos novamente. Esse é o desejo que Deus tem para nós, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na nossa comunidade. Ele deseja que a gente possa viver em harmonia, que a gente possa viver em união, uma comunhão que possibilita a vida. É o desejo que todos nós temos de poder viver em harmonia, em união. O desejo de sentir que eu faço parte de algo, de um grupo, o desejo de pertença. Todos nós temos a necessidade de estar junto. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Lá no início da criação, lá no jardim, Deus olha para tudo que Ele havia criado e Ele diz, está faltando uma coisa. Não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele alguém que seja semelhante a ele. Deus cria a mulher, e esse texto é muito usado para casamento, e isso está certo, mas Deus não está falando apenas aqui do relacionamento entre marido e mulher. Deus está dizendo que o homem precisa viver com o seu semelhante. Não pense que o seu relacionamento com Deus está saudável se você não deseja se relacionar com o próximo. Na matemática de Deus, uma pessoa sozinha mais Deus é igual a uma pessoa sozinha. Pode parecer loucura o que eu digo. A presença de Deus ela é real. A presença de Deus ela é importante. Mas Deus deseja se manifestar na minha e na sua vida através das pessoas à nossa volta, através da comunhão que nós podemos ter. Davi conclui esse salmo dizendo que ali, onde os irmãos vivem em comunhão, o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. A comunhão dos irmãos possibilita que a bênção de Deus seja propagada. Quando nós estamos ligados uns aos outros em comunhão, o Senhor não só nos abençoa, mas também gera vida em nós através dos outros, gera vida nos outros através de nós. O meu desejo para cada um de nós é que a gente possa continuar tendo comunhão ao longo dos próximos dias, dos próximos meses, e que a gente não precise mais se afastar, mas que a gente possa encontrar na nossa vida pessoas com quem a gente realmente tenha comunhão. Que além do encontro no domingo, ao longo da semana, no dia a dia, a gente possa ter pessoas com quem a gente tenha comunhão, que Deus possa despertar em nós o desejo pela comunhão, pelo compartilhar da vida. Realmente é bom e agradável estarmos unidos. Realmente é bom e agradável a gente poder se reencontrar novamente. E essa é uma afirmação que Deus faz, é uma afirmação que Cristo faz. Que a gente possa viver em comunhão. Não é bom que a gente esteja só. Viver em comunhão não é bom, não é agradável apenas para nós, mas é também para o reino de Deus, para que o reino de Deus seja anunciado. O meu desejo é que você possa encontrar um lugar onde você se sinta parte, onde você sinta a comunhão com Deus e com os irmãos. Que esse grupo, que a Junepa possa ser esse grupo, que a Junepa possa ser esse lugar. Que você tenha ao longo da semana pessoas com quem você pode compartilhar a sua vida. Um forte abraço para vocês. Quero orar mais uma vez com vocês para me despedir também. Baixe tua cabeça assim como estamos e vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque Tu és um Deus de comunhão. Obrigado porque Tu nos recebe, Tu permite que a gente faça parte do corpo de Cristo, do Teu reino, Senhor. Obrigado por este grupo, obrigado mais uma vez pela oportunidade que nós estamos tendo novamente de nos encontrar depois de um longo período. Que o Senhor abençoe para que isso permaneça, para que a gente possa continuar se reencontrando. E, Senhor, se for da Tua vontade, que eu e a minha família possamos estar com esse grupo presencialmente o mais breve possível, Senhor. Tu sabes a nossa vontade, o nosso desejo é de estar com eles e, Senhor, possibilite isso. Permita que as fronteiras se abram, que a gente encontre uma forma de estar juntos novamente, Pai. Abençoe o restante da comunhão desse grupo agora adiante. Abençoe a noite de cada um, que eles possam encontrar a alegria
em estar juntos novamente. Eu oro no nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Galera, que Deus abençoe o restante da noite de vocês, a programação que vocês têm adiante, que possa ser um momento agradável. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!